O taxista pegou uma menina de 5 anos na beira da estrada à noite. Ela não disse a ele por que estava sozinha e para onde estava indo, mas deu a ele um bilhete. Depois de pegar o bilhete, o homem ficou completamente pálido. Walter Goldman nasceu e foi criado em uma pequena cidade no sul do Tennessee chamada Johnson City. Aos 55 anos, ele se considerava orgulhosamente um homem feliz, que havia conquistado tudo o que queria na vida. Walter era um marido amado, um pai adorado e um avô maravilhoso. Ele viveu em um casamento feliz com sua esposa Miranda por quase 30 anos. Claro, a vida deles foi cheia de altos e baixos, mas eles passaram por todos os momentos difíceis juntos, como convém a uma família forte e amorosa. Miranda trabalhava como enfermeira no hospital infantil da cidade e Walter passou a vida trabalhando como motorista. O homem passou a vida conduzindo uma carreta pesada, fazendo transporte de carga pelo país para uma grande empresa de transportes. Mas agora, devido à sua idade, Walter passou a dirigir um táxi. Assim, ele poderia passar mais tempo com a família e os netos, que vinham visitar os avós quase todos os finais de semana. O filho de Walter, Spencer, era um gerente financeiro de classe média, e aos 30 anos ele conseguia sustentar a sua própria família e até comprou uma casa. Muitos dos colegas de Walter tinham uma certa inveja da riqueza da sua família e até pediram que ele compartilhasse o segredo do seu sucesso. Mas o Sr. Goldman apenas os ignorava, dizendo que tudo o que alguém realmente precisava para ser feliz era amar sua esposa e filhos. Walter era tratado com maior respeito no serviço de táxi e sua vasta experiência foi muito apreciada. Claro, Miranda muitas vezes tentou convencer o marido de que era hora de largar o emprego e cuidar de si mesmo. Walter suspirou tristemente em resposta e disse: "Eu não posso. Simplesmente não posso viver sem estar nas estradas. Não posso ficar sem o barulho do motor e as rodas girando contra a estrada. E acabei me acostumando com isso ao longo de tantos anos." Miranda respondeu abraçando o marido: "Eu entendo. Sim, você é um ótimo motorista. Às vezes parece que você e o seu Chevrolet são duas partes de uma só coisa." A mulher sempre cuidou de Walter, preparando sanduíches deliciosos para ele lanchar e os embrulhando carinhosamente em papel alumínio. E não foi diferente dessa vez, quando Walter começou seu turno. Nesse dia ele recebeu uma ligação urgente no final da noite, solicitando o seu serviço de táxi. O homem sabia que o endereço era fora da cidade e por isso decidiu pegar um atalho. Ele pegou um desvio na estrada. De repente, alguém apareceu na frente dos faróis do seu carro. Era uma garotinha, de apenas uns 5 ou 6 anos de idade. Ela estava parada na beira da estrada. A criança, cegada pela luz forte, fechou os olhos e os cobriu com as mãos. Com o coração afundando em preocupações, Walter parou e saltou do carro. "Como você veio parar aqui, querida? E por que você está sozinha?" O homem perguntou cuidadosamente, pegando a garota pela mão. Ela olhou para o Sr. Goldman com um olhar cheio de tristeza e desespero, então suspirou e simplesmente balançou a cabeça. "Você não quer falar comigo? Ou você simplesmente não pode falar?" perguntou Walter, que de repente teve uma ideia. A garota olhou atentamente para o taxista e então acenou com a cabeça. "Isso é estranho. Quem poderia deixar uma garotinha sozinha, especialmente à noite?" pensou o Sr. Goldman, preocupado. Como se tivesse lido seus pensamentos, a criança tirou do bolso lateral da sua blusa uma caneta e uma folha de papel dobrado. Então ela olhou esperançosa nos olhos do motorista de táxi e entregou o bilhete. Walter desdobrou o papel e leu rapidamente o que estava escrito nele. Para surpresa do homem, o bilhete, cheio de erros gramaticais, dizia que a menina deveria ser levada ao hospital, onde a avó estava internada para receber um tratamento. Parecia que o bilhete fora escrito por um analfabeto ou uma criança que estava aprendendo a escrever e não tinha a menor ideia das regras gramaticais. Walter pensou por alguns instantes e então decidiu levar a garota para onde ela precisava ir. Ele sentiu muita pena da criança que foi deixada sozinha, especialmente em um lugar tão perigoso como a margem de uma estrada à noite. Quando a garota estava entrando no banco de trás do carro, Walter notou que havia algo errado com a sua mão esquerda, como se ela tivesse sido ferida recentemente. "Tudo bem, vou levá-la para o hospital agora, e então vamos descobrir o que fazer a seguir", o Sr. Walter pensou. Ele ligou o motor do carro e partiu em direção ao hospital.
A garota olhou pela janela e se comportou com muita calma, apenas ocasionalmente estremecendo quando o carro passava por um solavanco. Era óbvio que a mão da garota estava doendo, e ainda mais quando ela tentava movê-la. Quando o Sr. Goldman entrou no hospital com a garota, ele se deparou com outro problema. O problema era que Walter não sabia o nome da mulher, a avó da criança que precisava encontrar. Percebendo que era improvável que a calada garota fosse capaz de ajudá-lo, o Sr. Walter tentou perguntar à recepção se uma mulher, que poderia se parecer com a avó da menina, tinha sido internada recentemente. Felizmente, a enfermeira de plantão se sentiu mal pela menina e, tentando verificar os registros do hospital, ela descobriu que apenas uma mulher, com o nome de Oprah Patterson, foi internada com um ataque cardíaco e poderia ser, teoricamente, a avó da menina. Ouvindo o sobrenome, enquanto isso, a enfermeira pareceu hesitar por um momento, mas então pediu a Walter que se afastasse para que pudessem conversar em particular, sem a presença da garota. Veja, Sr. Goldman, eu nem sei como lhe dizer, mas a questão é que Oprah morreu há 3 horas, informou a prestativa enfermeira. Essa era uma notícia bastante inesperada. E o que devo fazer agora? Walter disse, mal conseguindo manter a calma. Finalmente, tendo se recuperado do choque inicial, o homem percebeu que deveria primeiro pensar na garota e só então decidir o que fazer com a notícia sobre sua avó. Dando uma olhada rápida no chapéu da menina, a enfermeira disse ao Sr. Goldman que ela precisava levá-la ao departamento de trauma pediátrico. Parece que ela pode ter tido uma fratura, mas ela precisava tirar um raio-x para ter certeza, a enfermeira disse, fazendo carinho na cabeça da menina. Já que a garota mal conseguia ficar de pé, Walter a pegou e a levou até a sala de espera para que ela descansasse um pouco. E quando o taxista levou a menina ao departamento pediátrico, os médicos ficaram chocados quando viram os resultados do raio-x. A menina tinha um braço quebrado e várias costelas machucadas. Significava apenas uma coisa para o Sr. Goldman: a menina precisava ser internada. No hospital, ela poderia ficar sob a supervisão dos médicos que lhe forneceriam assistência qualificada. Naquela noite, Walter voltou para casa muito mais tarde do que o comum. Sua esposa o esperava na porta e imediatamente perguntou, com um tom de urgência em sua voz: "Meu Deus, Walter, o que aconteceu com você? Você está tão pálido." O homem apenas deu um olhar triste para sua esposa e se sentou em uma cadeira em sua varanda. Ele, em seguida, contou à sua esposa tudo o que aconteceu com ele naquela noite. Depois de ouvir o marido, Miranda Goldman não conseguia parar de chorar, sentindo pena da pobre menina que, por alguma coincidência fatídica, perdeu a avó e foi hospitalizada com a fratura, tudo no mesmo dia. "Parece que precisamos ajudá-la, querido. Vamos visitá-la amanhã", disse Miranda, olhando esperançosa nos olhos do marido. Miranda tinha o instinto certo, porque parecia que ela, literalmente, leu os pensamentos do marido, que estava prestes a sugerir a mesma coisa. Então, na manhã seguinte, o Sr. e Sra. Goldman foram ao hospital. Para surpresa deles, o assistente do médico os recebeu com boas notícias. "Vocês sabem o que descobrimos? Ela fala. Acontece que a garota não era muda, afinal. Ela provavelmente sofreu algum tipo de trauma psicológico que causou um problema de fala. Claro, ela ainda não fala muito, mas a parte mais importante é que ela nos disse seu nome. É Hannah", disse o médico, sem tirar os olhos do casal feliz. "É um verdadeiro milagre. Quando podemos vê-la? Trouxemos para ela algumas guloseimas e brinquedos", Miranda perguntou cautelosamente. "Bem, já que vocês foram tão gentis, podem visitar Hannah agora mesmo", o pediatra respondeu com um sorriso na face. Vendo um rosto que ela conhecia, a menina exclamou feliz: "Viva! O motorista está aqui! Senti muito a sua falta." Lágrimas encheram os olhos de Walter e Miranda. A voz da garota era tão alegre que eles também queriam gritar de felicidade a plenos pulmões. Hannah ficou muito feliz com a visita do Sr. Goldman e sua esposa, embora Hannah pareça ter ficado mais feliz pelas bonecas que a esperta Miranda comprou naquela manhã em uma loja de brinquedos. Daquele dia em diante, o casal Goldman visitou Hannah todas as manhãs e até várias vezes no mesmo dia. Os Goldman ficaram muito felizes em ver a alegria nos olhos de Hannah. Ela literalmente se iluminava toda vez que eles entravam em seu quarto. Durante todo esse tempo, Walter estava tentando descobrir o que havia acontecido com a menina e sua avó.
O homem recorreu à polícia, a quem contou todos os detalhes da noite, quando encontrou Hannah na beira da estrada. Durante a investigação, descobriu-se que a avó de Hannah, Oprah Patterson, era responsável por criar a menina, e seus pais tinham problemas com jogos de azar e bebidas. Eles não tinham emprego e podiam desaparecer por dias a fio, passando mais tempo com as máquinas caça-níqueis do que com a própria filha. Por causa desse vício, todo o dinheiro da família foi gasto em álcool e para pagar inúmeras dívidas que aumentavam rapidamente. Apesar de ter problemas de saúde, Oprah Patterson deu todo o seu amor e atenção à sua netinha até seu último suspiro. A infeliz senhora estava muito triste por ter criado uma filha tão ingrata que parecia não se importar com nada, exceto com álcool e jogos de azar. Como os pais de Hannah não tinham um local que pudesse ser considerado como a residência permanente, muitas vezes ficava na casa da senhora Patterson. Quando os pais de Hannah estavam em sua casa, sua vida era cheia de problemas e preocupações e ela não tinha nem um minuto de tranquilidade. Enquanto isso, Brenda Patterson não estava nem um pouco preocupada com o destino de sua filha de 5 anos, que ficou passando de mão em mão enquanto sua avó ia adoecendo. Para Brenda, a atual situação podia durar para sempre. E assim um dia, Oprah Patterson teve um ataque cardíaco. Queixando-se de dor no peito, a idosa chamou uma ambulância com suas últimas forças e perdeu a consciência. A pequena Hannah sentou-se ao lado da avó imóvel e chorou. Todo esse tempo, a filha da senhora Patterson, Brenda, estava no quarto ao lado, mas ela nem saiu quando os paramédicos chegaram e levaram sua mãe para o hospital. A mais pura verdade é que ela não podia ficar em casa com sua mãe alcoólatra e seus amigos. A essa altura dos acontecimentos, seu pai estava cumprindo o 2º ano de uma sentença por assalto e ameaça pública em uma cadeia estadual do condado. Hannah saiu de casa tarde da noite, quando sua mãe estava bêbada e dormindo no sofá da sala. A menina caminhou lentamente pela rua, sem saber para onde ir. Havia poucas pessoas a essa hora do dia, então não havia ninguém para ajudá-la. Em algum momento, Hannah se aproximou de um prédio antigo. Suas paredes em ruínas e janelas quebradas sugeriam que ninguém morava lá há muito tempo. A atenção da menina foi atraída pela luz que vinha do porão da casa. E ao se aproximar, acabou tropeçando em alguns degraus que estavam quebrados, e isso a fez cair. Felizmente, a menina não teve tempo de se ferir gravemente, pois o homem que morava no porão a pegou a tempo. Ao ver suas roupas, Hannah percebeu que era um sem-teto. Apesar de sua aparência, o homem era simpático e ofereceu seu único sanduíche à garota, e até lhe deu um chá frio que tinha em uma velha garrafa térmica. Quando o sem-teto percebeu que Hannah havia machucado gravemente sua mão ao cair, ele não pôde deixar de sentir pena da garota e começou a chorar baixinho. Enquanto a menina descansava um pouco, o homem escreveu o bilhete que Walter Goldman leu quando conheceu a garota. É difícil dizer como exatamente o mendigo entendeu o que Hannah precisava. Talvez as pessoas em situações difíceis se entendam, sem precisar de muitas palavras. Ou talvez a garota tenha conseguido explicar o que precisava usando apenas gestos. Fosse o que fosse, com o bilhete nas mãos, a pequena Hannah foi procurar a avó sem a menor hesitação. Ao saber da história da garota que lhe salvou, o taxista Walter Goldman não conseguiu conter suas lágrimas. Ele não conseguia entender como a própria mãe de Hannah podia tratar sua filha de forma tão desumana. Depois de contar tudo à sua esposa, Walter olhou profundamente Miranda em seus olhos. Ainda não somos tão velhos. Você quer obter a custódia de Hannah. Você está certo, respondeu Miranda, enxugando uma lágrima que escorria pelo seu rosto. Tendo obtido mais uma prova do perfeito entendimento entre ele e sua esposa, Walter a abraçou e a beijou com ternura. Devemos dizer que os Goldman fizeram exatamente o que pretendiam e obtiveram a aprovação dos serviços sociais para adotar a pequena Hannah. Alguns meses depois, Hannah já brincava alegremente com os netos do Sr. Goldman. Tanto seus filhos quanto seus netos aceitaram rapidamente a menininha como um membro permanente de sua família. Claro, foi difícil para Miranda e Walter descobrir qual era o seu relacionamento com Hannah. Quem eram eles? Um pai e uma mãe? Ou talvez avós? Uma coisa eles sabiam com certeza: eles iriam amar Hannah até o seu último suspiro. Afinal, os Goldman já acreditavam que uma família feliz é aquela que está cheia de risadas alegres de crianças
por toda a casa. E assim a gente termina mais uma história sensacional de hoje. Deixe o seu comentário logo abaixo do vídeo. Nós gostamos muito de ler o que você achou e tem a dizer sobre nossos vídeos. Obrigado por assistir, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Histórias Sensacionais.